Então nós vamos estar entrando na palavra em nome de Jesus, né? Aleluias. Aqui a palavra de Deus diz em Romanos 11, aleluias, em Romanos 11, que fala sobre a respeito do futuro de Israel. Eu vou ler poucos versículos, né? Vou estar lendo alguns versículos da Bíblia. Peço a você que possa estar anotando, para você estar consultando depois. Aleluias. A partir do versículo 5 que diz: assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Glórias a Deus. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, glórias a Deus, a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração daquele povo. O 9 diz: e Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Endureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição da riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto por apóstolos dos gentios glorificarei o meu ministério. Assim diz o apóstolo Paulo, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar-se alguns deles. Porque se a sua rejeição é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste exertado, em lugar deles o feito principante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Assim, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão encertados. Porque poderoso é Deus para as tornar a enxergar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão exertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus,
Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Glórias a Deus. Nós lemos aqui em Romanos 11. Eu li tudo para que nós possamos entender a palavra de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que o povo de Israel, pela sua desobediência, um povo eleito. O povo de Israel é um povo eleito do Senhor, eleito para morar no céu. Um povo escolhido de Deus. Glórias a Deus. Então está perguntando aqui no versículo Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não saibais o que a Escritura diz de Elias? Glórias a Deus. Aleluias. Foi Deus quem endureceu o coração daquele povo. Aqui no versículo 7 diz: o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Aleluias. O povo de Israel, por causa da sua desobediência, um povo escolhido por Deus, por causa da desobediência, Deus endureceu os corações dele. Aleluias. O coração daquele povo está endurecido até hoje. O versículo 8 diz, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Então está dizendo aqui, aquele povo endureceu porque quiseram, não. Aleluias, glórias a Deus. O 11 diz: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. Por causa da queda do povo de Israel, por causa da sua incredulidade, Deus fez com que eles ficassem em profundo sono e fecharam os ouvidos deles para que eles não ouvissem. Aquele povo de Israel, aquela rebeldia do povo de Israel, a palavra de Deus diz que está até hoje. Até o dia de hoje, os seus ouvidos estão tapados para não ouvirem e os seus olhos estão fechados. Eles estão em profundo sono até o dia de hoje. Mas não foi porque eles quiseram, não. Foi porque Deus endureceu o coração daquele povo, para que nós, os gentios, pudéssemos alcançar a graça de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Eles sim, um povo escolhido. Mas por causa da sua rebeldia, nós, pela graça de Deus, tomamos posse dessa graça por causa das suas misericórdias. O 11 diz: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? E a palavra de Deus diz: não, de modo algum. De modo algum. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. O 20 diz: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. A palavra de Deus diz que o povo de Israel é a raiz, e nós somos os ramos. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Nós que somos os galhos, Israel as raízes, os gentios os galhos. E as pessoas estão por aí se achando, dizendo que estão pregando a palavra de Deus, se achando, meu Deus do céu, nós somos também bem-aventurados, porque somos escolhidos pela graça. Porque os verdadeiros escolhidos, o povo de Israel, por causa da sua incredulidade, Deus endureceu o seu coração. Até hoje, é a palavra de Deus que diz, consulta aí a sua Bíblia em Romanos 11, a partir do versículo 8, diz que eles estão com os olhos fechados em profundo sono até o dia de hoje. Mas foi Deus que permitiu para que nós, gentios, pudéssemos alcançar a sua misericórdia pela graça. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz aqui no versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são o povo de Israel, que por causa da sua incredulidade, Deus fez com que eles ficassem em profundo sono, e em Apocalipse diz que esse povo ficará com esse coração endurecido até a volta de Jesus.
Nós sabemos que tantos anos já se passaram e eles continuam até hoje, guerras sobre guerras, dizendo que está fazendo até tudo por nome de Deus. Pessoas que colocam bomba em seu corpo e vai lá e se explode, dizem que está fazendo em nome de Deus. Meu Deus, as pessoas estão cegas. Mas não são porque eles querem, não. A Bíblia está dizendo aqui para nós que não foi porque eles quiseram. Eles não caíram porque quiseram. Eles caíram pela permissão de Deus, para que nós, os gentios, pudéssemos alcançar essa graça. Glórias a Deus. O 22 diz: consideres, pois, a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram. Para que os que caíram são o povo de Israel. E a palavra de Deus está mandando nós considerarmos a bondade de Deus. Deus foi severo com aquele povo, para que eles caíssem, e pela sua misericórdia nós, os gentios, fôssemos agraciados pela sua graça. Mas para contigo a benignidade de Deus, que permanece na sua benignidade, porque de outra maneira também tu serás cortado. Glórias a Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui que o povo de Israel, os israelitas, eles são a raiz da promessa de Deus, e nós somos os ramos, os gentios. Nós somos os ramos, os galhos. Aleluias. O 23 diz: e também eles, se não permanecessem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se o povo de Israel não continuar na incredulidade, Deus é poderoso para fazer com que eles se tornem na raiz, enxertar os ramos nas raízes. Glórias a Deus. Porque se tu fostes cortado do natural zambueiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais. Esses sim são naturais, da sua própria oliveira. Sim, o povo de Israel. A Bíblia está nos explicando. Glórias a Deus. Aleluias. O 27 diz: e se este será o meu conserto, este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. A palavra de Deus diz aqui no versículo 26, é assim: todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Glórias a Deus. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quando ao evangelho são inimigos por causa de vós, por causa de nós, os gentios, mas quando eles são amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes, nós também fomos desobedientes à palavra de Deus, a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. A palavra de Deus está dizendo que outrora nós éramos também desobedientes, porque nós somos filhos da desobediência. Nós somos filhos da desobediência, mas uma vez nós acreditamos na palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que se nós crermos pela fé, somos salvos. E se nós confessarmos o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador das nossas almas, sim, alcançaremos a salvação do Senhor Jesus. Mas é necessário alcançarmos. Para alcançarmos a salvação, é necessário confessarmos que somente nosso Deus, o Senhor Jesus, é o nosso único e verdadeiro Salvador das nossas almas. Glórias a Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fossem desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Nós, os gentios, alcançamos a misericórdia de Deus pela desobediência do povo de Israel. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Por isso que eles foram desobedientes. Mas eles foram desobedientes porque Deus assim permitiu. Porque de outra maneira nós não poderíamos alcançar essa graça. Se o povo de Israel, se Deus não tivesse colocado esse povo num profundo sono, como a palavra nos revela, eles estão no profundo sono até hoje. Os olhos deles e os ouvidos estão tapados por causa da sua desobediência, mas foi tudo permissão de Deus, porque por outro motivo nós não poderíamos ter alcançado essa graça. E a palavra de Deus diz aqui, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Glórias a Deus. Então aquele povo de Israel, eles ficaram debaixo da desobediência para nós, os gentios, alcançarmos a graça de Deus. Mas a palavra de Deus também está dizendo que naquele grande dia, a raiz, que é o povo de Israel,
Os ramos se ajuntará às raízes. Nós somos os ramos e Israel é a raiz. E naquele grande dia, a palavra de Deus diz que Deus é misericordioso. Porque o povo de Israel sendo a raiz, glórias a Deus, Deus é misericordioso. Deus foi misericordioso com nós que somos os ramos. Por que não teria misericórdia com a própria raiz, com o seu povo escolhido? A palavra de Deus diz que no tempo do fim, aquele povo mostrará arrependimento. Aleluias. E tudo será juntado, a raiz com os ramos. Glórias a Deus. E aqui também em Apocalipse, você pode estar abrindo também a sua Bíblia aí em Apocalipse. Glórias a Deus, que nos confirma. Apocalipse diz que a volta do Senhor Jesus está próxima. E é necessário nós ficarmos atentos à palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse 7, a partir do versículo 3 diz, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. A palavra de Deus nos fala em Romanos 10, do 7 ao 13, sobre o povo de Israel. E aqui está dizendo em Apocalipse 7, tem por título: os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Glórias a Deus. O povo de Israel, esse povo que hoje se encontra com o coração endurecido, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos os ramos se ajuntará às raízes. Os ramos somos nós, os gentios, porque por causa da sua desobediência. Mas Deus assim quis, para que todos nós pudéssemos alcançar a graça. É tudo projeto de Deus. É tudo plano do nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz, aqui como foi lido no início, que Deus ele não se alegra na morte do ímpio. Então era necessário a queda do povo de Israel, para que os gentios pudessem ter a salvação do Senhor Jesus pela graça. Glórias a Deus. Que coisa linda, né? O Senhor Jesus tem um dizer que diz que Deus complica, e depois ele descomplica, e depois ele explica por que complicou. Glórias a Deus. É assim mesmo, filosoficamente falando. É real. A palavra de Deus diz aqui, os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes, que diz, e eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Glórias a Deus. É só para confirmar, a palavra de Deus diz que Jesus está voltando. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, ele morreu por causa dos seus pecados. Ele morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia. A palavra de Deus diz que assim diz o Senhor: eu vou para o Pai vos preparar morada, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Sim, mas eis que presto venho. A palavra de Deus diz, ele fala a parábola dos dois servos, o bom servo e o mau servo. O mau servo não acredita na volta do Senhor Jesus, mas a palavra de Deus diz que o bom servo, ele está sempre atento, ele acredita que Jesus breve voltará. Mas a palavra de Deus diz que o mau servo, que não acredita na volta do Senhor Jesus, esse mau servo, ele será separado e lançado no fogo do inferno por não acreditar que Jesus está voltando. Mas o bom servo, ele, naquele grande dia, o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que em Apocalipse 22, o 7, o 20 e o 12, glórias a Deus. Apocalipse 22, 7 diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O 12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Glórias a Deus. Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. O 20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus.
É necessário estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Ele pode estar voltando a qualquer momento. Tudo que está falando na profecia deste livro, no livro da Revelação e Apocalipse, tem se cumprido. Nós temos visto tantas coisas acontecerem e tudo isso é sinais do final dos tempos. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, né? Alcançamos a misericórdia do Senhor Jesus por causa da queda do povo de Israel. Aleluias, mas era necessário que fosse assim para que os gentios também pudessem receber as suas santas misericórdias, porque Deus não se alegra na morte do ímpio. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos, os ramos que somos nós se juntará à raiz. A raiz que é o povo de Israel, o povo escolhido, eleito para morar no céu. Glórias a Deus. Era necessário que fosse assim, porque a palavra de Deus diz que todos nós estamos debaixo da desobediência. Então, com eles não seria diferente, conosco também. Então, no final do tempo, todo joelho se dobrará. Toda boca confessará que só Ele é Deus. E o Senhor Jesus está voltando. Glórias a Deus, que nós possamos ficar atentos a essa palavra.